Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Nossa Saúde aqui no canal Intercontinental. Todas as quintas-feiras, às 8h30 da noite. Esse é um programa que trata sobre saúde mental, com uma grande e muito boa parceria com a clínica do Dr. Jorge Jaber. O programa de hoje tratará sobre transtornos de obesidade, sobre a dificuldade de perder peso, de corrigir postura, sobre alimentação, portanto, sobre uma vida saudável. É muito importante o exercício físico, uma boa alimentação. E agora eu gostaria de chamar para estar junto comigo a senhora Valentina, mas antes eu preciso mostrar aqui esse livro. Vejam bem, esse é o livro, são os livros, O Alcoolismo e Saúde Mental em Pauta, que são do Dr. Jorge Jaber e foram apresentados na Assembleia da ONU. Então, agora, eu queria dizer, sim, boa noite à senhora Valentina. Muito obrigada. Boa noite, senhor Fernando. Boa noite a todos que nos assistem, desde Lisboa, desde o Rio de Janeiro e todas as cidades do mundo que têm nos acompanhado. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje e também é um prazer estar com os nossos convidados, senhora Marciele Silva, nutricionista da clínica Jorge Jaber, formada há mais de 5 anos, com experiência em nutrição clínica, nutrição psiquiátrica e especialista em gestão de unidade de alimentação nutricional, pós-graduanda em obesidade e emagrecimento. Seja muito bem-vinda, senhora Marciele. Boa noite, muito obrigada, senhora Valentina. E, ao lado da senhora Marciele, nós temos o senhor Aldrey Fernandes, que é professor de Educação Física da Clínica Jorge Jaber, que já é formado há mais de uma década em Educação Física e atua durante todos esses anos na promoção da saúde física e mental, na área de esportes, treinamento personalizado, é pós-graduado em obesidade e emagrecimento e também é pós-graduado em geriatria e gerontologia. Seja bem-vindo, senhor Aldrey. Olá, boa noite a todos. Eu me chamo Aldrey Fernandes, sou profissional de Educação Física da Clínica Jorge Jaber. Estou disposto para compartilhar um pouquinho de conhecimento com vocês. Bom, muito obrigada por essa apresentação inicial. Vamos aproveitar, senhora Valentina. Nós temos algumas notícias internacionais também que devemos falar, mas antes nós teremos um congresso, um grande congresso aqui no Rio de Janeiro, um congresso internacional, Rio Health Nutrition, que vai acontecer, deixe-me verificar aqui, de 27 a 29 de novembro, no Expomeg, lá no centro da cidade. Vai ser o maior evento de nutrição do Brasil esse ano. Então, vão contar com grandes nutricionistas, grandes especialistas da área de nutrição. Então, se você tem interesse na área de nutrição, saúde esportiva também, por favor, se inscreva, porque os panelistas, as pessoas que vão apresentar, são especialistas muito bons. Então, acredito que todos que têm interesse na área de nutrição, sejam estudantes, sejam médicos, sejam nutricionistas, deveriam participar do Rio Health Nutrition 2025. Muito obrigada. Isso. É um super evento, um evento maravilhoso. E a senhora, como internacionalista, sempre atenta aos grandes eventos de interesse de saúde e trazendo essas informações aqui pelo nosso programa. E eu gostaria de agradecer sempre a todo o nosso público e dizer que o link para as inscrições nesse evento estão na descrição do nosso programa. Senhora Valentina, pode começar as atividades aí, as primeiras perguntas, que hoje eu já vi que vai ser um programa muito interessante, um programa que vai pegar na veia, naquelas dificuldades de reprocessar, né, o conceito de alimentação para as pessoas e também, claro, da atividade física.
ainda mais que o senhor Aldrey é especializado, uma das especializações dele é no combate à obesidade. Por favor, senhora Valentina. Bom, certamente, senhor Fernando, mas antes da gente entrar aqui nas perguntas, eu gostaria de abordar um contexto inicial, que também é relativo ao cenário internacional e também um cenário nacional, que tem a ver muito com a nossa pauta, e eu achei extremamente relevante. Fiz até um pequeno textinho aqui com relação ao mundo, né, na questão da obesidade. Os dados do ano de 2022, por exemplo, estimou-se que mais de 1 bilhão de pessoas viviam com obesidade no mundo. Então, cerca de 880 milhões de adultos e 159 milhões de crianças e adolescentes, segundo a World Obesity Federation. Então, isso representaria cerca de 16% dos adultos só naquele ano vivendo com obesidade, né? Então, também estima-se que quase 3 bilhões de pessoas possuem sobrepeso ou obesidade combinados, ou seja, isso inclui quem tem excesso de peso, além da obesidade. Tudo isso que foi dito aqui foi retirado da World Obesity Federation. E com relação ao Brasil, segundo dados recentes do Atlas Mundial da Obesidade, tá, cerca de 31% da população adulta brasileira apresenta obesidade. Então, em números absolutos, estima-se aqui que mais de 120 milhões de brasileiros possuem um IMC alto, um IMC elevado, um índice de massa corporal elevado, que seria maior ou igual a 25. Que a senhora Marciele vai poder explicar melhor sobre isso, né? Então, a população brasileira realmente mundial está apresentando um aumento de peso, a obesidade está ganhando relevância, e isso, inclusive, deveria ser tema e debatido pelas organizações internacionais. A ONU deveria falar também sobre isso, incluir isso nessa pauta, especialmente a OMS, deveria falar sobre isso, tá? E eu anotei hoje até uma frase a caminho daqui do estúdio, né? Essa frase é do senhor Fábio Frugilo, presidente da ABESO, Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, tá? A obesidade ela não pode mais ser ignorada como um dos maiores desafios de saúde pública do nosso tempo, seja nacional, seja mundial. É necessário que os governos, de uma forma geral, assumam compromissos claros, objetivos, baseados em ciência, para reduzir o impacto da doença e garantir políticas de prevenção que sejam eficazes, com tratamentos que sejam efetivos, né? Então, tanto os governos quanto as organizações internacionais precisam falar sobre obesidade e precisam implantar programas de tratamento que sejam eficazes para atender a necessidade da população. E eu, com base nisso, já vou indo para as perguntas, porque eu sinto que o tópico vai ser um hot topic, um tópico muito quente aqui hoje, né? Então, primeira pergunta, eu gostaria de fazer para a senhora Marciele Silva. Senhora Marciele, como a obesidade e os transtornos alimentares, né, que a gente tem transtornos como anorexia, bulimia, vigorexia, impactam a saúde física e mental dos pacientes e das pessoas de uma forma em geral? Olá, boa noite. Muito obrigada a oportunidade, doutor Jorge, Jaber. E vamos lá, a resposta. Então, a obesidade nos impacta, nos traz a doença de hipertensão arterial, diabetes, né, doenças cardiovasculares, inflamações crônicas, devido à obesidade. Então, assim, ela está associada a doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, e
Vocês costumam pegar pacientes que possuem essas comorbidades lá na clínica? Vocês podiam explicar melhor sobre isso, por favor? Sim. Os pacientes eles passam por uma avaliação, né, uma anamnese, e a partir da gente entender como é composto aquele paciente, é feito, né, o PIT, que é o plano individual de tratamento, para que a gente possa recorrer de maneiras a partir de avaliações nutricionais, intervenção de exercício físico adequado para aquela realidade, para aquele paciente. E assim tentando facilitar a perda de peso, diminuição de ansiedade e também melhora do sono. Eu realizo o atendimento desses pacientes em consultório, realizando a anamnese, elaborando um plano alimentar individualizado para esses pacientes, né, com a realização de antropometria, para melhor avaliá-los, explicando ao paciente sobre as alimentações adequadas, para que esse paciente é associado com a atividade física para esse paciente. É também feito uma atividade física extra para esse grupo, o GPS, né, o grupo do peso saudável, na qual tem uma rotina de exercício físico todos os dias de manhã, 8h30, é a musculação, e 10 horas também é ofertado uma atividade coletiva, seja ela um treinamento funcional, seja ela também uma hidroginástica. Na nossa clínica a gente dispõe de um aparato enorme de complexos esportivos, na verdade, com 2 piscinas, campo de futebol, quadra de areia, vôlei de areia, né, um dojo, bicicletas também ergométricas, onde facilita fazer uma intervenção terapêutica adequada para a realidade daquele paciente. Assim como meu colega Audrey falou, temos o GPS, o grupo de peso saudável, onde eu atuo explicando a esses pacientes a necessidade dos alimentos, para que serve cada alimento, com as suas calorias, as suas fibras. Tipo, um exemplo da batata doce, contém 17 calorias, enquanto a batata inglesa contém 86 calorias. A necessidade os pacientes me perguntam, nutricionista, por que eu não posso comer uma batata inglesa? Tipo, quando eu elaboro o cardápio, eu coloco um bolo de batata doce e um bolo de batata inglesa. Então, esses pacientes vêm me perguntando por que eles não podem participar um bolo de batata inglesa, onde eu explico as necessidades desse paciente que no momento não pode, o melhor para eles é um bolo de batata doce que contém menos calorias, menos índices glicêmicos. Então, a senhora faz um estudo prévio sobre todos os alimentos que vão ser ofertados, a elaboração de um cardápio, existe toda uma preocupação, e a senhora pesquisa sobre isso? Exatamente. Como é que essa pesquisa acontece? Então, é de acordo com conforme nós temos os pacientes, protocolamos o paciente com pulseira vermelha, né? Onde esse paciente de pulseira vermelha tem uma necessidade de perder peso, enquanto o paciente de pulseira normal, ele pode participar das refeições normais, sem protocolos algum. Certo, professor? Exatamente, né? Como é feita a avaliação daquele paciente, a gente deve identificar ele. E a maneira que a gente identifica é pulseira brancas e pulseira vermelha. Pulseira brancas é aquele paciente que não tem uma restrição, seja alimentar, seja patológica. Já o paciente de pulseira vermelha, ele tem algumas restrições, seja elas alimentares ou por questões patológicas. E uma pergunta aqui que eu tenho com relação ao GPS, muitos pacientes, o GPS é um grupo, né? Ele Sim. Acontece quais dias, qual a frequência? Todas as quintas-feiras, às 10 horas da manhã. Com a participação de vocês dois? Sim. Sim. O grupo GPS, o Grupo Peso Saudável, ele é uma intervenção, um programa multidisciplinar, onde atua o médico, o psicólogo, o profissional de educação física e a nutrição, visando a saúde integral daquele paciente. É um momento também de acolhimento,
onde também é abordado sobre transtornos alimentares, como foi falado anteriormente, anorexia, A bulimia, viroxia. vigorexia, e assim a gente tentar minimizar os efeitos daquele paciente de frustrações, né, anterior à internação. E muitos pacientes enfrentam dificuldades com autoimagem, com aceitação, seletividade alimentar. Então, como é que no GPS isso seria tratado, além da própria obesidade em si? Promovendo a reeducação alimentar equilibrada, redução de relação de culpa com o alimento para esse paciente. Também abordado temas onde a gente pode explicar até a partilha daquela patologia, daquele transtorno, a questão da aceitação, às vezes do isolamento social, a depressão, estão relacionados também aos transtornos alimentares. E aí, com esses temas, a gente consegue fazer também grupos de mútua ajuda, onde o profissional de educação física, nutricionista, psicólogos atuam também de maneira a prevenir e tratar aquela patologia, aquele transtorno, na verdade, aquele paciente, Até mesmo, desculpa, de maneira individualizada. até mesmo esse paciente se conscientizar na clínica, no grupo, para ele poder aprender a lidar com essa patologia fora da clínica, né? Então, de uma certa forma, existe um acolhimento ao paciente, existe uma preocupação não somente com a questão do peso, a questão corporal, mas a questão da mente. Exatamente. Esse paciente, né, desde a internação, até o dia da alta, esse paciente é acompanhado tanto por mim, tanto pelo professor E e os outros profissionais. Portanto, é um também à combate primeira direto pergunta à sobre a questão da obesidade. obesidade, né, os transtornos alimentares, há preocupação, porque a obesidade está mais influenciada ao aumento do risco de doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes tipo 2, problemas osteoarticulares. E já o transtorno, os transtornos alimentares, já tem influência da saúde física e também mental. E é onde é aconselhado a gente fazer um acolhimento e minimizar esses danos de acordo com a evolução do tratamento. E assim, se vocês me permitem, indo de uma forma mais ampla, na opinião de vocês, o que está acontecendo com os brasileiros no geral? Por que a obesidade ela vem aumentando no Brasil, ela vem aumentando no mundo? Isso teria alguma relação com a tecnologia, com o aumento do sedentarismo? Qual a opinião de vocês com relação a isso, por favor? Eu acredito que seja devido à mídia, né? E o sedentarismo. Eu acredito na multifatoriais, né? Tanto a questão do sedentarismo, alimentação inadequada, a gente usa ultimamente alimentações multiprocessadas, também hoje está todo mundo muito corrido, as pessoas não têm mais tempo de se alimentar de maneira adequada e acaba fugindo, migrando para essas alimentações rápidas, porém com um valor nutricional não adequado. Preferindo alimentos mais industrializados do que os artesanais. Exatamente. E as influências também, a composição familiar influencia, ambiental, fatores sociais também influenciam naquela alimentação e também na adesão do exercício físico, que a gente para analisar, hoje em dia fica super acessível. Se você tiver um tênis, você consegue fazer uma caminhada, consegue fazer uma dança, andar de bicicleta. Você consegue ligar no YouTube, fazer uma aula de dança gratuita, Hit Dance, você consegue fazer isso. Exatamente. Exatamente. Tem até uns aplicativos, né? Para celulares, que tem séries que podem ser montados, não é isso? Exatamente. Na pandemia, a gente teve um boom de achados de bons profissionais preocupados no adoecimento, né, da população, fazendo intervenções através de vídeos sobre aulas que a gente pode adaptar para a nossa realidade dentro de casa, utilizando uma cadeira, utilizando até mesmo um quilo de um arroz, de feijão, para se exercitar. Mudar o hábito é difícil, mas a gente tem que ter uma
tem que ter o início, né? Tem que ter o início, tem que ter a consistência, precisa fazer. E uma conscientização também, né? Ajuda. Precisa ter uma conscientização coletiva, né, por parte dos profissionais, por parte dos governos e das instituições de uma forma geral. E, senhor Fernando, o senhor tem alguma dúvida? O senhor gostaria de acrescentar alguma coisa? Olha, gostaria sim. Primeiro, parabenizar o trabalho do senhor Aldrey, né? Eu tenho aqui, eu vou rodar algumas imagens sobre o que ele comentou das atividades na clínica. Vejam só. Está aí o dojo, é o grande mestre, doutor Jorge Jaber, Belíssima imagem. ministrando uma aula que essa aula não é só uma questão física, é também uma questão disciplinar, porque no dojo a gente aprende disciplina. Mas vamos lá, continuando, olha só que interessante, está aí uma peladinha, um jogo de futebol para queimar as calorias, e essas atividades são sempre muito boas na clínica do Dr. Jorge Jaber. Temos essa imagem, que é o que foi dito agora há pouco pelo senhor Aldrey, que é o atendimento individualizado, é criar a ginástica, a série necessária para cada indivíduo. Cada pessoa tem as suas particularidades. E olhem só, é uma academia muitíssimo bem montada, com equipamentos de ponta, equipamentos que, de verdade, ajudam no trabalho de toda essa equipe multidisciplinar, gerando bem-estar aos pacientes. E vamos colocar aqui agora também, se eu não me engano, aqui deve ser uma aula de alongamento, que também é super importante. Olha só, é uma academia extremamente estruturada para todas as Andar atividades. da academia. E fora a academia, olha, nós temos aí a quadra de vôlei de areia, temos agora, olha só que bacana essa imagem, olha só, ginástica na água, né, que é muito importante, até para quem está com sobrepeso, não ter tanto impacto no joelho. Então, a hidroginástica é muito interessante. Está aí o senhor Aldrey animadíssimo, dando sua aula, e também, é claro, montando aquele time bacana para uma pelada que só faz bem a todos. Então, o que eu errei aqui? O que eu gostaria de perguntar agora é sobre a questão da autoestima. Os pacientes que vão para a clínica Jorge Jaber têm seus problemas psiquiátricos, têm seus transtornos, e muitos deles não têm autoestima. E, certamente, uma boa nutrição associada a bons exercícios físicos, colocados de maneira objetiva para cada um, além das atividades coletivas, isso é muito interessante. Eu gostaria que fosse comentado sobre essa associação ligada ao emocional, a como a pessoa se enxerga, a autovalorização da própria vida. Então, esses pacientes que, porventura, né, antes do momento da sua chegada na clínica, né, ele teve algumas frustrações, provavelmente estavam em isolamento social, depressivos. O que realizamos lá, né, o atendimento individualizado, quando a gente enxerga essa necessidade para quebrar paradigmas e também propor metas realistas, metas acessíveis, para que aquele paciente comece a virar a chave e incorporar uma adesão ao tratamento, uma adesão também a novos hábitos alimentares, de comportamento, e diminuir aquele sofrimento, Fernando. Exatamente. Essa mudança de hábito é fundamental, porque as pessoas que estão na clínica estão para se recuperar. E a recuperação, ela é em todos os aspectos da vida, inclusive no aspecto de alimentação. E no programa passado, ou retrasado, se eu não me engano, que fez um enorme sucesso, a senhora Marciele estava falando dos pratos internacionais, muita gente escrevendo que estava com água na boca, que queria muito aproveitar dessas delícias. E a senhora Valentina fez um pequeno vídeo aqui, que eu gostaria de apresentar
sobre os cardápios especiais da Clínica Jorge Jaber. Vejam bem. Senhora Valentina, obrigado por ter feito esse vídeo tão especial. E para o próximo programa que a senhora Marciele estiver, vamos fazer um vídeo da foto dos pratos, porque deve ser sensacional. E assim, o que eu percebo é que a Clínica Jorge Jaber tem esse olhar amplo e amoroso, cuidadoso, em todos os aspectos, tá? Com a doutora Paula, que é psicóloga, com os terapeutas que estão lá trabalhando, que foram formados pela Clínica Jorge Jaber, com a parte de educação física, alimentação. Então, assim, nós percebemos que existe um olhar ligado ao bem-estar. Fora, claro, toda a estrutura que facilita muito o trabalho. Por exemplo, na área de educação física, senhor Audrey, você lá conta com uma estrutura muito boa para fazer o seu trabalho dar certo, não é isso? Estrutura top, né? Sim, a estrutura que a gente, de fora, assim, não tem muita dimensão de como a educação física dentro da Clínica Jorge Jaber é valorizada. E é uma aliada ao tratamento, é uma inversão, na verdade, é uma intervenção terapêutica não medicamentosa, que é acessível, mas de grande valia. A gente ouve os resultados através dos nossos pacientes, pela a melhora da qualidade do sono, redução de dores, mais produtividade. Redução do estresse. Exatamente. Ansiedade. Então, é um trabalho diferenciado, né? Como o senhor falou, o acolhimento ali acontece de verdade, desde o momento da entrada, no tratamento, também no pós-tratamento, também com o HD, que vamos ver mais à frente. Senhor Fernando, Diga, eu senhora gostaria Valentina. de falar, né, com relação ao vídeo, né, dos cardápios que foram apresentados. Eles fazem parte do nosso programa Hospital Tarde e Noite, né, que a gente chama de HTN, onde os pacientes do programa Master, que estão no nosso programa de ressocialização, eles ganham também, né, como uma premiação, esses jantares internacionais que são escolhidos, né? Eu tenho uma reunião semanal com a senhora Marciele, então nós estudamos os cardápios de vários países e vemos ali o que poderia ser interessante levar para os nossos pacientes em termos de cultura, gastronomia. A gente tem programação também de 12 passos dentro desse jantar. Todos os pacientes, de uma forma, eles colaboram, eles ajudam bastante para que esse projeto ele aconteça, né, todos os sábados. E assim, é bem divertido. É bem divertido, desde a escolha dos pratos até a escolha dos países, porque, por exemplo, a gente não sabia que a gente montou um cardápio sueco, a gente não sabia que a gente tinha um paciente que lia em sueco. Então, foi feita uma leitura do mesmo texto em português e em sueco, por exemplo, ou em português ou inglês, ou em português e em espanhol. Então, assim, a gente também tem essa promoção de cultura dentro da clínica. Então, o paciente vai ter alta, né, e ele vai sair dali com mais cultura, com mais conhecimento geral. E eu gostaria que a senhora Marciele falasse um pouquinho mais sobre esse projeto, ao qual ela também participa muito ativamente, inclusive metendo a mão na massa nesses cardápios. Por favor. Com esse projeto, né, do HTN, melhora muito a autoestima desses pacientes que participam, né? Eles têm uma sensação de acolhimento com esse projeto. Então, é super importante esse projeto para os pacientes, com essa premiação que é fornecida para esses pacientes. Também gostaria de contribuir, e, na verdade, também é uma
uma promoção também à diversidade cultural, né? Propor aquele paciente diversidade cultural. Alguns nunca tiveram a possibilidade de adentrar em restaurantes que iriam elaborar aquele prato e se torna uma premiação para que aquele paciente, né, da equipe master, gere um incentivo na conduta também de tratamento, e assim ele se sentir mais acolhido, protegido. Uma ressocialização para esse paciente, né, quando ele sair da clínica. Tem relatos de pacientes que foi servido de pratos, né, de acordo com os países, são pratos que o paciente nunca teve a oportunidade de experimentar fora da clínica. Então, com esse projeto, está sendo excelente, esses pacientes estão super animados. E nós botamos também músicas tradicionais, a gente imprime as bandeirinhas dos países, estamos mostrando os vídeos, né, desses países que a gente escolhe. Por exemplo, da última semana a gente escolheu algo que é bem exótico, nós escolhemos Tuvalu, né, um lugar bem no Pacífico, bem longe, mas que está enfrentando uma questão climática e o país corre o risco de desaparecer, e os pacientes não sabiam, ficaram bastante interessados e adoraram o cardápio. Inclusive, um desses pacientes relatou que nunca tinha tomado água de coco na vida e ficou tão feliz, tão realizado, que a gente devia servir mais água de coco por causa disso. E é água de coco natural, não é água de coco industrializado. É água de coco natural, onde eu e a senhora Valentina vamos ao CEASA, um centro de distribuição de alimentos do Rio de Janeiro, escolher os melhores alimentos para servir para esses pacientes. Semanalmente a gente faz essa atividade, né? É bem divertido, bem interessante, seu Fernando. Sim. E eu percebo o seguinte, esse trabalho todo conjunto, né, auxilia e muito no tratamento de quem tem transtorno, está na clínica Jorge Jaber em internação, ou posteriormente em HD, ou HTN, não é HTN. Isso, Hospital Tarde e Noite. Então, vamos lá, a gente percebe que tem esse cuidado geral. Em quanto tempo, mais ou menos, claro que varia de pessoa para pessoa, do tipo de angústia que tenha, mas em quanto tempo as pessoas começam a perceber a necessidade de terem uma alimentação saudável, terem consciência disso e da necessidade dos exercícios físicos para o bem-estar, para a vida? Não só bem-estar de alto astral, não, mas bem-estar em termos de saúde, reduzindo inflamações, reduzindo sobrepeso que força muito as nossas juntas, né, joelho principalmente. Quanto tempo, em média, demora para uma pessoa atingir o ideal ou necessário dentro desse programa de saúde integral? Então, seu Fernando, essas intervenções do tratamento do grupo GPS, ele não foca na estética, e sim na saúde integral, na promoção da saúde, né? A gente consegue observar em alguns pacientes, né, tem a individualidade biológica, né? Como um corpo funciona daquele paciente e também a questão da aceitação. E pode variar, né? Tem pacientes que com 2 semanas a gente já consegue obter algum resultado, seja na diminuição da circunferência abdominal, ou seja na redução de dores, seja na redução e controle também da ansiedade. Já tem outros casos que demora mais um pouco, né? 1 mês, 2 meses, e vai de acordo com aquele paciente. Mas a gente vai acompanhando de semana em semana, lembrando que o GPS ele acontece todas as quintas-feiras, né, às 10 horas, na qual a gente faz uma reunião também todos os dias para cada paciente e a gente discute qual estratégia a gente vai fazer como intervenção para atingir alguns resultados mais realistas e próximo para aquele paciente. E assim ele se sentir, a gente mostrar também para ele aderir mais ao tratamento, mas é uma variável, né? 2 semanas a 3 meses, 2 meses. Depende do paciente e também depende da adesão ao tratamento.
Exatamente. Tem paciente que não só com 2 semanas, tem paciente que a gente obtém o resultado até com 1 semana. A gente tem uma redução de peso, redução de medidas, aceitação do plano alimentar. Redução da ansiedade. O que vocês pensam quando o paciente já chega na clínica com uma resistência de, por exemplo, arroz e feijão engorda, eu não quero comer? Como é que é a intervenção de vocês nesse sentido? Conforme o senhor Aldrey relatou, há uma reunião junto com a equipe multidisciplinar, onde vamos discutir para o melhor bem-estar desse paciente, para que a gente consiga alcançar o objetivo necessário. Quebra também de paradigmas, né? A gente pegar relatos de outros pacientes, trazendo à tona no grupo, e assim ele vê, assim, nossa, o que eles estão falando funciona. Esses relatos dos outros pacientes é mais próximo para eles, né? Porque no subconsciente está uma distância entre os profissionais e os pacientes. Quando os pacientes relatam, né, acabam se solidando com ele, com aquele paciente, ele consegue aderir e quebrar um pouquinho da resistência. E assim, deslanchar durante o período de tratamento e abrindo a guarda. E como é que está sendo a adesão dos pacientes adolescentes no programa GPS? Porque a gente tem recebido muitos adolescentes com problemas de imagem, com obesidade, com pacientes que estão com sobrepeso, especialmente adolescentes. Como é que vocês veem essa situação? Então, como foi até citado sobre a Bezo, né, em 2021, por exemplo, a gente teve um boom muito grande, né? Diversos casos identificados de obesidade infantil, e vamos dizer assim, é uma avaliação que a gente faz durante esse atendimento, muito inusitada, mas que a gente consegue aderir. Porque o adolescente, ele tem um comportamento, né, com muitas variáveis, e a gente aderir àquele ao submundo dele, né, a maneira como eu vou abordar é diferente, tem que ser mais didática, tem que ser acolhedora. E durante o grupo GPS, eu faço questão de fazer um treinamento mais individualizado para que eu possa ter mais o controle e aquele paciente se sentir seguro, né, que aquilo que eu estou fazendo, propondo, vai gerar benefícios para ele, sendo na alimentação, com a senhora Marcele, sendo com o exercício físico. E as atividades lúdicas, por exemplo, toda sexta-feira, com outro grupo que estava internado, um grupo muito grande, tinha as atividades como musculação, treinamento funcional, kids para eles, onde a gente podia explorar várias potencialidades da educação física, coordenação motora, agilidade, lateralidade, força, explosão, e para poder quebrar um pouquinho daquele ciclo, né? Eles também jogam vôlei, jogam futebol também. Sexta-feira tinha um momento mais lúdico. Eles faziam 30 minutos de musculação e 30 minutos de brincadeiras, onde tinha queimada, pique-pega, no dojo do Dr. Jorge, né, com autorização dele, claro. Eu acabava adentrando no espaço, e era mais prazeroso, e o grupo ficava mais unido daquelas atividades cooperativas. Então, a estratégia é isso, atividades cooperativas, atendimento individualizado e acompanhamento constante. E a gente consegue ver, né, que o paciente, pelo menos que sai, eu observo, né, lá de cima do plantão, pacientes que saem do vôlei bem suados, assim, bem na raça, que jogaram bem, que se esforçaram, eles saem mais leves, eles saem menos estressados, eles saem mais felizes, o rosto deles melhora. Então a gente vê uma melhora expressiva desses pacientes que praticam as atividades físicas. Exatamente. E lembrando sobre a pergunta do senhor Fernando, foi até bom lembrar, nos pacientes adolescentes, a gente tem um quadro muito grande de depressão, né? Um quadro de ansiedade e também transtorno da autoimagem.
E quando esses pacientes que têm ansiedade, depressão, a gente tem que colocar eles para suar. Então é oferecida uma atividade extra, na qual às vezes eu até faço personalizado, com grupos, duplas ou trios, para que aquele paciente comece também a aderir àquele tratamento e ensinar para ele uma válvula de escape pós a internação, para que ele possa utilizar o recurso do exercício físico, seja uma caminhada, seja uma corrida, seja fazer um circuitozinho. É claro também que tudo com a orientação e a supervisão de um profissional de educação física, né, para que não ocorra lesão. Eles se sentem maravilhados, até pedindo também diminuição também de medicação, no comportamento, né, do estabilizador de humor, na verdade, após o exercício físico, que com o exercício físico, né, a gente libera dopamina, endorfina, serotonina, são neurotransmissores que funcionam como analgésicos naturais, né, Fernando? É Exatamente. muito bom, né? A piscina recreativa também, dos fins de semana, também é maravilhoso. Então, todos os dias a gente tem programas com atividade física na clínica Jorge Jaber, além do cardápio excepcional, né? Que eu sou suspeita para falar, porque a comida é maravilhosa. Né? E também eu fico assim me perguntando quando é que vai ter empadão de novo, né? Quando é que vai ter, senhora Marcele, por favor? Acredito que na próxima semana teremos empadão. Opa! Tem até o Coisa top boa. 5 também, né, dos pratos, né, na hora da confraternização Deixa eu do dar uma almoço. conferida. Trouxe até o cardápio. Ai, meu Deus, ela trouxe o cardápio. Eu vou ficar com fome. Isso é Essa hora da importante. noite eu vou ficar com fome. Não, terá empadão na próxima semana. Hoje o cardápio do dia será carne seca com abóbora. Tá ótimo, ô, coisa boa. Aquela abóbora sergipana boa, né? Exatamente. Coisa boa. Olha, o que a gente percebe, eu vendo as fotos todas aqui, e com essa conversa tão interessante sobre saúde, sobre essa integração do exercício físico e nutrição, eu tenho uma pergunta a fazer. Nós sabemos que muitas pessoas com alguns transtornos têm muita dificuldade de estar com os outros, de participar, de formar um grupo, pessoas que gostam de ficar reclusas, apenas observando, pessoas que estão extremamente angustiadas. Qual a dificuldade que existe quando e o trabalho que é feito para que essa pessoa se integre a esses grupos? Por exemplo, o grupo do futebol, o grupo do vôlei, o grupo do dojo, que além da atividade física tem também a disciplina. Como é que se trabalha esse paciente logo que chega, com todas as angústias que tem, com todas as raivas que vem, para ela conseguir fazer esse trabalho em equipe, perceber que o outro é também um companheiro dela e que pode ser um grande auxiliar no tratamento. Esse envolvimento entre as pessoas, claro, é um grande auxiliar no tratamento. A gente trabalha também como a agregação, né, desses pacientes. Quando esse paciente adentra dentro da clínica, né, e ele é identificado a partir do CID, a partir Da também da anamnese. anamnese, ele é direcionado para um terapeuta, seja TUD, seja PC, seja dual, e aí a gente, como uma equipe multidisciplinar, a gente vai abordando de acordo com as demandas e as dificuldades. Quando esse paciente demonstra uma insatisfação em ficar em grupo, a primeira abordagem que eu faço é pessoalmente, tentando entender, acolher aquele paciente para que ele possa discorrer sobre a dificuldade ou ajudar. Se caso eu não consiga, não tenha sucesso nessa intervenção, recorro à ajuda do terapeuta, da psicóloga, ou também até mesmo do médico plantonista. E assim a gente conseguir montar uma estratégia para que aquele paciente se sinta seguro de participar em atividades coletivas. O que eu gosto de fazer, né, nesses casos, a atividade lúdica funciona muito bem, porque o ser humano por si só
ele é competitivo. E quando a gente utiliza recursos de pique-pega, brincadeiras cantadas, né, brinquedos cantados, o adulto ele também participa. Karaokê, por exemplo. Karaokê, né, a musicoterapia. Então, a gente tenta identificar qual é a brecha que aquele paciente vai nos apresentar, nos dar, para que a gente possa, talvez uma abordagem que eu tive com ele numa semana anterior, talvez ele possa ter compreendido de maneira negativa. E aí a gente pede ajuda para outros profissionais da equipe multidisciplinar para também fazer um atendimento e a gente tentar acolher, ele escrever os seus sentimentos, a gente entendendo assim e fazer com que ele se sinta abraçado pela equipe e também pelos outros pacientes, né? Mas a gente tenta identificar. Cada paciente tem um plano individual de tratamento, que é baseado na Associação Americana de Psiquiatria, e quando a gente tem alguma dificuldade em abordar um paciente, a gente pede ajuda, a gente leva para as reuniões de equipe, nós temos 2 reuniões de equipe, né, por dia, então nós tratamos todos os pacientes nessas reuniões, e ali, como é uma equipe multidisciplinar, a gente tem a oportunidade de olhar o paciente de uma forma 360 graus, aliando a questão do GPS, que é a direção, a gente avalia o paciente de uma forma 360 graus, com a opinião de vários especialistas integrados, e essa integração ela também funciona para a equipe, né? Porque nós também adquirimos hábitos saudáveis. A gente também já sai da clínica, poxa, hoje eu vou fazer atividade física porque é bom, hoje eu vou me atentar mais ao meu prato porque é bom, porque eu estou ali no lado da nutricionista, do lado do professor de educação física. Então, existe também essa força da equipe, essa integração que funciona. E é muito bom a gente poder ajudar uns aos outros diariamente nas nossas refeições em conjunto, nos nossos momentos após a reunião da tarde, onde todos nós tomamos café e podemos conversar também sobre outros temas. Então, isso é muito bom. Funciona muito bem. É muito interessante. Eu, cada dia mais, gosto de fazer esse programa, vou confessar aqui, porque eu venho aprendendo muito, né? E principalmente observando a Clínica Jorge Jaber, uma equipe de excelência que tem, multidisciplinar, olhando, como a senhora Valentina acabou de dizer, 360, observando cada indivíduo, observando como ele funciona junto à coletividade, como ele funciona dentro das próprias angústias dele. E o senhor Aldrey estava falando de serotonina, dessas enzimas todas que o exercício físico traz, né? E com isso a redução de medicamentos, porque também traz felicidade, traz alto astral. Todo mundo, quando sai para dar uma boa caminhada e tal, dá aquela suada, melhora o astral, melhora a forma de enxergar o resto do dia, de enxergar o dia seguinte. Então, minha pergunta como é essa prática de educação física? É diária? É algumas vezes por semana? Como funciona? Funciona de domingo a sexta-feira. O único dia que não tem atividade física na Clínica Jorge Jaber é o sábado, que fica para manutenção dos equipamentos, né? Manutenção também do dojo. Mas tem o futebol à tarde. Tem o futebol terapêutico, mas a rotina de domingo a sexta-feira, de 8h30 até 9h20, é a musculação. 10 horas tem o futebol, e paralelo ao futebol, a quadra de vôlei, né? Então, geralmente os adolescentes, eles circulam mais entre o vôlei, né? Alguns praticam futebol misto, as meninas também participam, tanto do futebol, tanto do vôlei, a gente não faz distinção, a gente até incentiva a adesão daquele paciente, e 11 horas é a piscina terapêutica, que a gente coloca músicas temáticas, né? Segunda e quarta-feira, às 10 horas, funciona atividade extra para o grupo GPS, o grupo Peso Saudável, que é a hidroginástica. Quando não ocorre a hidroginástica, a gente acaba realizando um treinamento funcional,
ou às vezes com subtemas de treinamento, fortalecimento no core, que é a região do tronco, né, onde a gente tem melhor estruturação para se locomover. Então, assim, a atividade física ocorre todos os dias no período da manhã, especificamente. Só no sábado que tem o futebol, bem lembrado como a senhora Valentina, à tarde, que é um momento mais prazeroso para os pacientes. É muito E bom. fora, é claro, as pessoas que têm aquele ambiente todo maravilhoso. A clínica é um lugar lindo a Clínica Jorge Jaber. Aqueles passeios, né, para dar as caminhadas, se a pessoa quiser dar continuidade, realmente estou precisando perder peso, aproveita e dá suas caminhadas ali, que é um lugar, Aquele olha, a campo Clínica Jorge Jaber é um maravilhoso. lugar muito, muito, muito bonito, muito bonito. Muito bom Senhora mesmo. Valentina. Bom, dando aqui um segmento aqui às perguntas, como é que vocês lidam com um paciente que tem compulsão alimentar? Como é que vocês lidam com essa questão? Que eu sei que não é uma questão nada fácil. Tem 2 casos, né? Tem o caso da pessoa que tem obsessão e compulsão alimentar, e também tem um caso do dependente químico, que o dependente químico, quando ele adentra e fica em abstinência, ele acaba migrando para uma compulsão alimentar. E aí já é uma outra questão. Geralmente a gente até ocorre um sobrepeso de quem é dependente químico, né, por ele ter migrado de compulsão. A gente faz um trabalho bem intensificado para esses pacientes, né, senhora Maciel? Eu levo esse paciente para o consultório, realizo a anamnese, eu faço o plano alimentar, com o plano alimentar, oriento esse paciente sobre determinados alimentos para que ele tenha mais saciedade e não venha ter essa compulsão alimentar. Com o plano alimentar, falando dos alimentos que dão mais saciedade, que dá... Mas os alimentos que dão mais a saciedade para esse paciente, eu e o professor tentamos equilibrar tanto na alimentação quanto na atividade física. E a gente também lembrar que na obesidade, né, quando a gente atende esses pacientes, a gente fala sobre os riscos aumentados, né? Doenças cardiovasculares, né? A hipertensão, Diabetes. diabetes tipo 2, né? Problemas osteoarticulares. E já na questão da compulsão, do transtorno alimentar, onde circula anorexia, bulimia, vigorexia, a gente também identificar que pode ocorrer uma diminuição nutricional daquele perfil daquele paciente, pode também ter alguma alteração hormonal daquele paciente, problema, perda de massa muscular, né, afetando assim a saúde física e mental. Nos 2 casos, tanto na obesidade e também como nesse paciente que tem a compulsão. E orientando esse paciente a uma nova reeducação alimentar, introduzindo alimentos gradualmente para esse paciente. E os pacientes são pesados semanalmente? Sim, né? Vocês têm acesso? Exato. Pacientes são pesados semanalmente, toda terça-feira, após atividade física, né? Esse paciente é pesado. Ok. Na verdade, esses pacientes, a gente tem que ter um controle do peso, até mesmo um controle para complicações, seja no quadro clínico, seja no quadro psicológico. E essa informação do GPS, né, do Grupo Peso Saudável, é de suma relevância para a gente acompanhar de perto o que está funcionando, o que não está funcionando para aquele paciente. E assim a gente esclarecer para ele que o nosso foco ali não é que ele crie um perfil estético, e sim a funcionalidade, manutenção do peso, aumento da massa muscular, da funcionalidade dele, diminuição da ansiedade, melhora do sono. Ok. Eu gostaria de
Eu estou com uma dificuldade aqui, quem vai assistir o programa, quem está assistindo vai ver, que às vezes eu tento colocar mais alguma coisa, tento falar, e quando estão falando no estúdio não conseguem me ouvir. Vocês estão percebendo que estamos com casa nova, estúdio novo, aí no Rio de Janeiro. Portanto, claro, tem sempre uma coisinha ou outra para ser administrada e resolvida e melhorada. Hoje é o primeiro dia na casa nova, estamos chegando já ao fim do programa, já estamos com 58 minutos, e eu queria muito agradecer ao senhor Andrei, adorei lhe conhecer pessoalmente, sempre via as suas fotos, já estive na clínica em horário que você estava trabalhando, dando o seu melhor em prol dos outros. Agradecer à senhora Marciele. Senhora Marciele, está nos devendo as fotos dos pratos. Sim, não se esqueça no próximo disso. programa trarei. Pode ter certeza que o público vai pedir. E, senhora Valentina, também lhe agradecer muito pela idealização desse programa, por essa parceria que nós fazemos, e gostaria que cada um de vocês fizesse a sua despedida aqui para o nosso público. Então, você que está aí do outro lado da tela, que tem dificuldade da perda de peso, que acaba cursando também com sedentarismo, é importante você dar o passo inicial, né? Ter um propósito bem estabelecido, metas realistas, acessíveis, e a gente também tem que celebrar todo o ganho, né? Que seja as pequenas melhorias, mas celebrar que daqui a pouco você vai engrenar, ter orientação profissional, seja do profissional de educação física, seja da nutricionista ou da medicina. Senhora Marciele. Eu quero agradecer a oportunidade da Clínica Jorge Jaber, Dr. Jorge Jaber, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, de casa nova, ao senhor Fernando, tá? Muito, muito obrigada. E a senhora Valentina. Obrigada, senhora Marciele. Bom, também gostaria de agradecer bastante pela oportunidade de estar aqui, de poder ajudar a apresentar esse programa. Um pouquinho nervosa hoje. E estou aqui com um globo terrestre na minha frente, algo novo, inusitado. E a senhora Marciele vai apontar aqui o lugar que vai ser o próximo cardápio do HTN. Onde é que vai ser, senhora Marciele? Estados Unidos. Olha, Estados Unidos. Vai ter coisa muito boa esse sábado, hein? É só aguardarem. Eu queria agradecer também pela essa parceria com o senhor Fernando, pelo acolhimento durante o programa, o doutor Jorge Jaber, toda a equipe da Clínica Jorge Jaber e dona senhora Valentina. Muito obrigado pelo acolhimento. Obrigada. Fiquem com Deus. Bom, eu queria, então, agradecer a todos que estão assistindo esse programa. Vocês perceberam que temos uma casa nova no Rio de Janeiro, um novo estúdio, alguns ajustes que têm que ser feitos, isso, na minha área, é natural. Talvez seja por isso que até a própria senhora Valentina disse que hoje estava um pouco mais tensa, um pouco mais nervosa. E é assim, é uma nova produção, é uma casa nova, ajustes a serem feitos, mas o principal é o que esse programa tenta trazer para você. É conhecimento, é experiência, a experiência de conhecer profissionais nas mais diversas áreas, que trabalham nessa grande equipe da Clínica Jorge Jaber. Então, eu aguardo todos vocês na semana que vem, no nosso próximo programa Nossa Saúde. Muito obrigado a todos e até semana que vem.